Pois é, como nós dissemos agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoje à Europa e se reúne amanhã com chefes de Estado e líderes da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Sobre isso, nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Bristol. Ele é o especialista em análise de guerra. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao CNN. Eu já gostaria de perguntar ao senhor qual é o objetivo dessa ida do presidente Joe Biden agora à Europa? O que ele poderia dizer agora nesse encontro da OTAN? Bom dia, Luciana, Rafael, Elisa, bom dia a todos. Até agora, quem tinha representado os Estados Unidos na Europa tinha sido a Kamala e o Blinken, né? Essa é a primeira viagem do Biden para a região. Isso, é claro, tem alguns objetivos políticos de demonstrar poder, demonstrar a atenção dos Estados Unidos na área, mas existem algumas questões práticas. Existe, por exemplo, o pedido do Zelensky feito para o parlamento dos Estados Unidos de fechamento da zona aérea da Ucrânia, que, é claro, não pode ser atendido pela OTAN, mas por causa do pronunciamento do Zelensky naquele dia, que comparou o que a Ucrânia passa com o 11 de setembro, com o ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos se comprometeram a dar mais dinheiro para a Ucrânia e, inclusive, investir em sistemas antimísseis, o que permitiria que a própria Ucrânia pudesse exercer o fechamento do espaço aéreo, que já faz com alguns mísseis como os Stinger, né, que são de curto alcance, até 5 km de altura, mas usando sistemas melhores, como o S-300, que é um sistema que, inclusive, a Ucrânia já tem, alguns países da região têm. Esse S-300 foi desenvolvido pela, então, União Soviética, então a Eslováquia tem o sistema, a Polônia tem o sistema. Se esses países da região, né, Polônia, Eslováquia, outros países que têm o sistema, que inclusive os ucranianos sabem operar, puderem repassar esse sistema para a Ucrânia, então depois esses países querem dos Estados Unidos o Patriot, que é um outro sistema antimíssil. Então essa é uma das iniciativas. Existe também a questão de discutir o artigo 5º da Carta da OTAN, que prevê que a agressão a um dos países membros é uma agressão a todos. Algumas coisas têm acontecido na fronteira com a Polônia. Mísseis foram lançados pelos russos a 20 quilômetros da fronteira com a Polônia, o que obviamente ainda não é uma ameaça à integridade territorial, mas caíram drones, por exemplo, dentro da Polônia, e os russos dizem que esses drones caíram por falta de combustível, ou seja, não foi agressivo. Então, de qualquer forma, essa é uma discussão de como armar mais a Ucrânia sem envolver diretamente a OTAN nisso. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista. Na avaliação do senhor, o governo Biden está se saindo bem nessa crise, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo? Os Estados Unidos estão cumprindo o papel que lhe cabe como potência econômica e militar neste conflito? Declarações de Biden estão piorando, azedando ainda mais o ambiente? Que avaliação o senhor faz? Bom, essas são várias perguntas dentro da mesma pergunta, então tem algumas respostas diferentes aqui. Primeiro, a população dos Estados Unidos, 70% dela é contra uma participação ativa dos Estados Unidos, ou seja, praticando atos de força em uma nova guerra. Os Estados Unidos estão cansados de guerras, né? Teve a guerra do Iraque, do Afeganistão. Há pouco tempo teve uma conclusão, a guerra do Afeganistão, com a perda da guerra, inclusive, né? Os Estados Unidos se retiraram e o Talibã voltou ao poder depois de 20 anos de ocupação. Então, a população dos Estados Unidos não quer que o país se envolva diretamente em outra guerra. Até porque, se isso acontecer, muito provavelmente a gente terá uma escalada para uma terceira guerra mundial, que não é do interesse de ninguém. Nem a China, nem a Rússia querem isso. Porque a China declarou há poucos dias, inclusive para o próprio Biden, que não tem interesse nisso. A China não tem interesse na mudança do status quo. E a Rússia não tem poderio militar, embora seja muito forte, não tem poderio militar para fazer frente à OTAN, que são vários países unidos, e a extensão territorial e a quantidade de equipamentos é imensa. Agora, uma outra parte da sua pergunta é como tem se portado o presidente. Pois é, então esse tipo de xingamento que é feito entre os presidentes, né,
O Biden chamou o Putin de bandido. Esse tipo de xingamento lembra muito as relações que houveram entre Estados Unidos e então União Soviética pré-crise dos mísseis em Cuba em 1962. Esse tipo de coisa não ajuda a que os líderes cheguem a uma mesa de negociações e discutam um tratado de paz, por exemplo. Na verdade, só dificulta mais, pode acabar havendo rompimento das relações diplomáticas, que é uma coisa que os russos, inclusive, ameaçam fazer nesse momento. Professor, uma pergunta um pouquinho sensível aqui para o senhor. Os Estados Unidos, quando se envolvem nesse tipo de discussão, se envolvem, é modo de dizer, porque é quase que um comer pelas bordas, né? O mundo está envolvido, mas ao mesmo tempo não podem estar para que isso não se torne de fato uma terceira guerra mundial. Quando os Estados Unidos atuam, eles estão sendo empáticos com os ucranianos? Olha, precisamos defender os seres humanos, precisamos da paz, né? Viva a Ucrânia! Ou, na verdade, eles estão pensando no poderio militar, em uma dominação, em continuarem sendo protagonistas em um planeta? Opa, perdeste o que eu disse? Perdi um pedacinho da sua pergunta, mas eu entendi o que você perguntou. Primeiro, essa guerra promovida pela Rússia, ela é uma guerra que vai contra a Carta da ONU. Por quê? Quais são os tipos de guerra que podem ser praticadas de acordo com a Carta da ONU? Primeiro, guerras autorizadas pelo Conselho de Segurança, né? Do qual os Estados Unidos fazem parte e a Rússia também. Então, quais são os 5 membros permanentes? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Essa guerra não foi autorizada pelo Conselho de Segurança, né? Então, não foi como a Guerra do Golfo, por exemplo, lá em 1990, 1991, que foi autorizada. O Conselho de Segurança foi em peso lá, os países da ONU foram em peso e combateram a invasão do Kuwait pelo Iraque. A Rússia também rasgou a Carta da ONU quando não se absteve de votar nessa questão, né? Então, a Rússia contrariou o artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU, que diz que quando um país está diretamente envolvido numa questão de controvérsia internacional que possa ameaçar a paz e segurança internacionais, esse país deveria se abster de votar. A Rússia não fez isso, foi o único país lá no Conselho de Segurança que não votou contra ela mesma, obviamente, né? Os outros 11 países votaram contra a Rússia, inclusive o Brasil, 3 se abstiveram, e a Rússia, é claro que não votou numa resolução para ela sair da Ucrânia sem nenhuma demanda imediatamente. Então, os Estados Unidos têm alguns papéis nessa guerra. Primeiro, os Estados Unidos são um dos membros do Conselho de Segurança da ONU, que é a maior organização internacional que existe, da qual tanto Rússia quanto Ucrânia são membros. Então, não é só porque a Ucrânia não é membro da OTAN que ela não tem direitos. Essa guerra promovida, aceita pelo Conselho de Segurança, é um dos tipos de guerra aceitas pela ONU. A outra é a guerra defensiva, que é o que a Ucrânia faz. Ela foi agredida, ela se defende. O que a Rússia faz é uma guerra de agressão. A guerra de agressão é proibida pela Carta da ONU. A ONU existe justamente para evitar guerras, é o principal objetivo da ONU. Existem outros, direitos humanos, desenvolvimento econômico e social, cooperação entre os países, mas o principal objetivo é evitar guerras. É por isso que o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança. Então, essa é a função dos Estados Unidos na ONU. E existe a função dos Estados Unidos na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização que foi criada pós-Segunda Guerra Mundial e que se contrapunha ao Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi criado depois da OTAN, foi criado em 1955, essas duas organizações representaram os interesses dos países durante a Guerra Fria. Então, existem algumas funções dos Estados Unidos nessa questão, tanto dentro da ONU quanto dentro da OTAN, e tanto quanto um país que negocia no leste europeu por questões econômicas e geopolíticas. Professor, quero lhe agradecer aqui a participação na CNN, no CNN Novo Dia, e já tenho a oportunidade de corrigir uma indelicadeza que cometi aqui no início de não lhe apresentar devidamente. Vitélio Brustolin, é isso, né, professor? É isso, esse nome italiano nada fácil, mas você falou direitinho. Obrigado. Obrigada, professor Vitélio Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard.